Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fibra em Foco, esse canal que a Fasa Fibra Ótica criou para a gente explicar tudo sobre a tecnologia de iluminação em fibras óticas nos seus diversos usos, seja para finalidades arquitetônicas, seja para iluminação decorativa, seja para o seu projeto de lighting design em geral. No Fibra em Foco de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema da iluminação subaquática. Na edição anterior, nós abordamos um pouquinho sobre a iluminação pontual com fibras óticas, que é aquela iluminação que a gente utiliza para fazer realmente o efeito de iluminação subaquática. Nessa edição, nós vamos abordar uma outra forma um pouquinho diferente de utilização da fibra ótica para conseguir alguns efeitos também diferenciados, que é o sistema de iluminação perimetral, ou também chamado de side light. Então vamos lá conferir como é que a gente pode utilizar essa outra forma de iluminar a água com a fibra ótica? Bora lá! A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre esse outro sistema de iluminação, que é o perimetral ou side light, é que a fibra em si, ela tem uma propriedade diferente da anterior que a gente mostrou na edição passada do Fibra em Foco. Então vejam que enquanto o sistema pontual que foi explicado na edição passada, aliás, se você perdeu, corre lá e confere, hein? Essa fibra pontual, ela é encapada, ela tem proteções mecânicas, né? Porque o objetivo dela é conduzir a luz de uma ponta da fibra até a outra extremidade com a menor perda possível nesse percurso. Já a fibra ótica side light, ou de emissão de luz lateral, ela já recebe, vocês percebem aqui, olha, um encapamento transparente, translúcido, né, e com proteções ultravioleta e antifungos, porque muitas vezes nós vamos usar esse material até embaixo d'água. E a fibra passa aqui por dentro deste encapamento de uma maneira trançada e torcida para que haja uma perda de luz ao longo do seu percurso. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui bobinha, o side light ele nada mais é do que uma contradição ao princípio da fibra ótica. Enquanto a fibra ótica procura levar a luz de uma ponta a outra com a menor perda possível nesse percurso, o side light justamente permite que se crie uma perda ao longo do caminho considerável para que isso se transforme no efeito. Olha que louco, né, pessoal? É como se a gente estivesse criando um defeito na fibra que vai se transformar justamente no nosso efeito. Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente é, enquanto nós usamos o sistema pontual para iluminar a piscina, iluminar a água e tornar essa piscina clara, o side light ele não vai ter essa propriedade, ele vai fazer somente um delineamento de um contorno arquitetônico nessa piscina. Vamos ver um side light aceso, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Olha só que legal, pessoal. É uma perda de luz pela lateral. Percebam que é um material flexível, que não quebra e não tem, igualmente ao sistema pontual, também não tem nenhuma energia elétrica passando por aqui. Então é um sistema extremamente seguro. Olha, vamos fazer um comparativo aqui só para vocês entenderem a diferença entre os efeitos do pontual e do perimetral. Vamos botar uma imagem aqui de uma piscina iluminada com sistema pontual e outra piscina ou espelho d'água iluminado somente com sistema perimetral. Perceberam que no sistema perimetral a água não fica iluminada, mas em compensação a gente tem, né, esse grande efeito de delineamento do contorno arquitetônico. Uma outra questão que é interessante é que normalmente esse side light ele é aplicado acima do nível da água para a gente ter justamente um reflexo dele na própria lâmina d'água que passa a funcionar como um espelho. Nessa imagem a gente está vendo isso acontecer. A fibra está aplicada na borda da piscina, acima do nível da água, e a gente está vendo então o reflexo dela na superfície da água, parecendo até que nós temos duas linhas de side light, o que não é verdade. Nós temos apenas uma linha e a segunda linha trata-se do reflexo da fibra na água. O fato de a gente ter visto essa fibra aplicada na borda da piscina não significa dizer que a gente não possa usá-la submersa. Pelo contrário, pessoal, o side light ele pode fazer essa demarcação no fundo da piscina, por exemplo, um rodapé iluminado, uma demarcação dos desníveis da piscina, de degraus, ou até mesmo, eventualmente, uma demarcação de uma raia, por exemplo, uma linha da raia feita com luz. É importante lembrar que o sistema side light pode ser combinado com o sistema pontual. E aí você tem as duas coisas juntas, a iluminação da água e a iluminação de destaque do perímetro ou do contorno arquitetônico que você desejar. Inclusive, você pode controlar isso com duas fontes independentes
E aí você vai ter acionamentos independentes, podendo fazer cenários, o que é bem interessante. Durante a elaboração do canal Fibra em Foco, a gente recebeu algumas perguntas. Uma delas era como é que essa fibra pode ser fixada na borda da piscina sem haver risco de ela se soltar ou de ter algum elemento que possa interromper esta linha de luz. Essa inclusive foi uma dúvida da professora Patrícia Fernandes, a qual eu tenho muito prazer em responder aqui. Olha só, nesse desenho, nesse corte esquemático, a gente consegue ver exatamente como se dá a fixação da fibra. Ela pode estar embaixo da pedra boleada ou numa canaleta criada propriamente para isso na própria alvenaria. E essa fixação vai se dar com silicone de alta adesão. Apesar do principal uso do Side Light ser para iluminação aquática, a gente também vai encontrar esse material em outros tipos de aplicação decorativas, dos quais eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas que vai ficar para um outro tema de uma outra edição do canal Fibra em Foco. Da mesma maneira que a iluminação pontual com fibras óticas, o Side Light vai utilizar uma fonte de iluminação com uma única lâmpada ou um único LED para fazer a iluminação ao longo do seu percurso, que pode chegar a 40 metros com as duas pontas conectadas, ou a gente pode ter um trecho mais curto de até 15, 18 metros mais ou menos, com apenas uma ponta conectada. Como é que eu faço se eu tenho uma piscina com um perímetro maior do que 40 metros? Então nós vamos trabalhar com uma ponta da fibra saindo de uma fonte de iluminação, percorrer até 40 metros e entrar numa segunda fonte de iluminação. Dessa segunda fonte de iluminação a gente sai com mais um trecho de fibra, ou até a primeira fonte de volta, ou para uma terceira fonte de iluminação e assim por diante, até a gente cumprir todo o perímetro dessa piscina ou espelho d'água. Não esquece, pessoal, sempre que você tiver dúvidas, nossa equipe de suporte ao projeto vai estar à disposição para dizer qual é a fonte de iluminação, qual é o comprimento ideal para o Side Light, por onde ele deve sair nessa piscina. Basta você enviar o seu arquivo AutoCAD para cá e a gente faz essa análise sem nenhum compromisso, beleza? Então manda todo esse material para a equipe de suporte que eles vão dar todo o atendimento possível e o mais rapidamente possível para cumprir com esse papel. É isso aí, essa foi mais uma edição do canal Fibra em Foco, espero que vocês tenham gostado, obrigado por estar nos acompanhando e mais uma vez, fica aberto aí o espaço para você mandar via direct, via e-mail, via comentários no YouTube a sua pergunta para que a gente possa esclarecer aqui no próximo vídeo, ok? No próximo capítulo dessa iluminação subaquática nós vamos falar sobre os lúdicos e super divertidos efeitos estrelados subaquáticos com fibra ótica. Não perca! Um abração e saudações iluminadas!